Você sabia que existem Exus que quase ninguém mais incorpora? Entidades tão raras e poderosas, que parecem ter desaparecido com o tempo. Laroie a todos, e hoje vou te contar sobre os 10 Exus mais raros do mundo espiritual. Alguns foram esquecidos por falta de culto. Outros se recolheram por conta da banalização dos seus nomes. Mas todos deixaram uma marca, e continuam atuando, mesmo longe dos olhos de quem não entende o seu caminho. Exus que carregam histórias enigmáticas, nomes pouco falados e poderes que desafiam até mesmo os mais experientes. Você vai descobrir quem eles são, porque são tão temidos, e o que acontece quando um deles volta a se manifestar. Exu Giramundo, o andarilho do tempo. Esse Exu é um viajante, mas não de estradas comuns. Ele caminha pelas linhas invisíveis do tempo, pelos mapas secretos da alma e pelas trilhas esquecidas da espiritualidade ancestral. Está presente em muitas culturas, com muitos nomes, e é reconhecido por diferentes tradições sem jamais pertencer totalmente a nenhuma. Chamam-no de Giramundo porque é o Exu que atravessa encarnações, religiões, épocas e até dimensões espirituais que poucos conseguem acessar. Ele é o conhecimento vivo que não se prende a uma doutrina fixa. É o mensageiro que entrega verdades em forma de metáfora, símbolo ou dança. Fala com quem ousa escutar, mas não diz tudo de uma vez. Com ele, a lição é profunda, mas nunca direta. Ele prefere mostrar e deixar você entender com o tempo. Muitos médiuns dizem que, quando o Giramundo se manifesta, a energia da gira muda completamente. O toque do atabaque parece viajar no tempo. O corpo gira diferente. Os olhos do médium parecem ver além. Ele dança como quem conta uma história antiga, fala em códigos, sussurra nomes que ninguém conhece e entrega conselhos que, na hora, parecem enigmáticos, mas depois fazem um sentido transformador. Alguns dizem que ele aparece quando alguém está prestes a repetir os mesmos erros de outras vidas. Outros juram que ele os guiou durante sonhos lúcidos, ou em momentos de crise profunda, sem sequer ter sido chamado. Poucos conseguem incorporá-lo. Menos ainda conseguem compreendê-lo. Porque Giramundo não é feito para ser controlado. Ele vem quando quer, e vai quando cumpre, deixando atrás de si uma sensação de que algo muito antigo foi tocado, e que dali em diante, nada será como antes. Mas os que o sentem, mesmo que por um instante, nunca mais esquecem. Exu do Lodo, o senhor da lama que cura. Muitos têm medo da lama. Acham que é sujeira, que é castigo. Mas no mundo espiritual, a lama não é impureza, é cura disfarçada de desconforto. É onde a ilusão é arrancada, onde o orgulho afunda, e onde a verdade, nua, dolorida e crua, finalmente vem à tona. É o lugar onde o sagrado encontra o rejeitado, onde o que foi esquecido é resgatado, e onde só os fortes conseguem permanecer de pé. E quem reina nesse território denso e essencial é o poderoso Exu do Lodo. Ele é aquele que trabalha nas camadas mais baixas da vibração, onde a maioria dos médiuns não quer ou não consegue chegar. Raramente incorporado, Exu do Lodo atua no silêncio absoluto, limpando energias antigas, absorvendo cargas pesadas e reconstruindo fragmentos de almas que foram despedaçadas pelo tempo, pela dor ou pela própria escolha. Sua presença não anuncia festa, anuncia processo. Quando ele vem, tudo ao redor muda. O ar fica denso. A gira desacelera. O corpo do médium pesa como barro molhado, os olhos escurecem, e a vibração desce ao nível da terra ancestral. É ali, onde ninguém quer ficar, que ele começa seu trabalho. Exu do Lodo não é para quem quer resolver rápido. Ele é para quem precisa reconstruir desde a base. É protetor dos esquecidos, dos desenganados, dos que foram expulsos das rodas e das promessas. Recolhe almas perdidas, resgata médiuns em colapso, e desfaz trabalhos antigos com a mesma calma de quem limpa uma ferida antes de costurar. Por isso, é raro vê-lo nos terreiros modernos, porque ele só vem quando é chamado com verdade, e quando a missão espiritual pesada de verdade. Ele não aceita vaidade, não se importa com aplauso. Sua missão é restaurar, mesmo que doa. Porque, no fundo da lama, existe algo que só ele enxerga: renascimento.
Exu Asa Negra, o mensageiro entre dois mundos. Imagine uma entidade que caminha entre o céu e o inferno com as mesmas asas. Que voa por entre mundos, atravessando fronteiras que a maioria dos espíritos sequer enxerga. Esse é Exu Asa Negra, o mensageiro silencioso do equilíbrio. Ele não pertence à luz nem à sombra. Ele é a linha que separa e une as duas. Misterioso, elegante, veloz. Sua presença não se anuncia com som, mas com sensação. Quando a Asa Negra aparece, o vento muda. O corpo arrepia. A atmosfera pesa, e logo em seguida, alivia. Ele é conhecido por agir com precisão cirúrgica. Entra nos problemas como quem mergulha no escuro e sai com a solução nas mãos. Trabalha nos bastidores, nas brechas, nos intervalos entre o erro e o arrependimento. Não fala muito. Não gira muito. Quando se manifesta, é como se uma sombra com luz própria tomasse conta do ambiente. Seus olhos, descritos por alguns médiuns como intocáveis, enxergam o que está por trás da dor, e cortam as correntes com uma lâmina que não é visível, mas é fatal para a mentira espiritual. É um Exu raro de se ver em terreiro. Não por arrogância, mas porque seu trabalho é profundo demais para ser exposto. Dizem que ele exige um nível de preparo energético e emocional muito alto, tanto do médium quanto de quem o consulta. Vaidade, descontrole, superficialidade, ele sente de longe. E não perdoa. Só se manifesta quando a missão verdadeira e coragem genuína. Porque a Asa Negra não lida com curiosos. Ele vem para encarar aquilo que todos evitam, e só permanece onde a verdade. Nos comentários, muitos relatam sonhos com ele, voando sobre águas negras, pairando sobre cemitérios, ou sussurrando advertências em momentos decisivos. Mas poucos, muito poucos, já o viram em gira. Talvez porque a Asa Negra prefira agir onde ninguém está olhando. Ou talvez, porque quem o vê de frente, nunca mais é o mesmo. Exu Crista de Galo, o Senhor da Aurora Sangrenta. Pouca gente conhece esse nome, mas quem já ouviu, nunca mais esquece. Exu Crista de Galo é o mensageiro da alvorada, mas não daquela manhã serena e pacífica. Ele vem com o primeiro canto do galo, não para anunciar a luz, mas para romper a escuridão à força. Seu nome é ligado ao sangue, ao corte, à verdade que não espera ser aceita. E sua chegada é sempre marcada por um chamado que poucos estão preparados para atender. Dizem que esse Exu aparece quando uma alma está prestes a quebrar um ciclo destrutivo, mentiras que duram anos, vícios emocionais, repetições kármicas. Ele não chega com palavras doces. Chega com gritos do espírito. É o Exu do tapa espiritual, aquele que sacode, que confronta, que desinstala o que está estagnado. Sua energia é quente, intensa, viva como a lâmina recém-aquecida no fogo. Incorporá-lo exige coragem, presença e maturidade. Quando chega, ele gira com pressa, canta como se provocasse a consciência, e aponta o dedo direto na ferida de quem precisa mudar. Não aceita enrolação. Não tolera a vaidade disfarçada de humildade. E detesta promessas vazias feitas aos guias ou aos próprios ancestrais. Muitos médiuns evitam sua manifestação. Não por medo do Exu, mas por medo do que ele vai dizer. Porque quando o Crista de Galo se manifesta, não tem teatro, só verdade. Raramente aparece porque não se apresenta em ambientes que fingem luz, que enfeitam o ego e mascaram a sombra. Ele vem quando há sinceridade no coração e urgência na alma. E quando aparece, abre portais que estavam trancados há anos. Faz renascer, mas à custa do que precisa morrer. É por isso que o chamam de Senhor da Aurora Sangrenta. Porque, para ele, o despertar vem depois da queda. Exu Kaminaloa, o guardião do silêncio profundo. Esse é um dos Exus mais raros e mais cercados de mistério. Kaminaloa, ou Kaminalua, como também é conhecido, não é facilmente citado, invocado ou incorporado. Seu nome parece sussurrado entre médiuns antigos, pais de santo reservados, ou filhos que o sentiram uma única vez e nunca mais foram os mesmos. Ligado a linhagens ancestrais afro-atlânticas, carrega símbolos que remetem a tradições espirituais que antecedem os terreiros modernos.
Sua vibração é como um tambor ancestral enterrado na terra, grave, firme, impossível de ignorar. É por isso que muitos o comparam à figura de um faraó, um sacerdote de reinos antigos, ou um mago que guarda o tempo nos olhos. Kaminaloa não se manifesta com frequência. E quando faz, o ambiente espiritual muda de eixo. A luz baixa, a gira desacelera, e a presença dele impõe silêncio mesmo antes de qualquer palavra. É como se a espiritualidade respirasse fundo e esperasse. Porque quando ele fala, não há como voltar atrás. Alguns médiuns o associam à necromancia sagrada, não no sentido de invocar mortos à toa, mas no de conectar-se às linhagens esquecidas da ancestralidade, firmando pactos de proteção, desfazendo amarras kármicas pesadas e silenciando influências espirituais que atravessam gerações. Kaminaloa é um guardião, um Exu da memória profunda, dos segredos familiares, das histórias que foram enterradas para proteger ou para esconder. Ele desce quando a missão exige responsabilidade, silêncio interior e verdade. É por isso que quase nunca se manifesta. Porque nem todo mundo está pronto para saber o que ele tem a dizer. E quando fala, não entrega mensagens comuns. Entrega códigos espirituais, revelações que mexem com a estrutura da alma. Às vezes, não diz uma palavra, apenas olha, e o recado já foi dado. Kaminaloa não aceita brincadeira, nem palco. Ele atua onde o respeito vem antes da fé, e onde o silêncio vale mais que qualquer ponto cantado. Exu Sete Chaves, o guardião dos mistérios trancados. Entre todos os Exus, poucos carregam uma aura tão densa e enigmática quanto Sete Chaves. Ele é um dos nomes mais comentados nos bastidores dos terreiros, sempre envolto em mistério, silêncio e respeito. Muitos dizem trabalhar com ele, mas poucos conseguem compreender a verdadeira dimensão de sua atuação. Sete Chaves não gira para impressionar. Ele gira para liberar, fechar, selar ou selar de novo. Cada uma de suas chaves representa um domínio sagrado: caminhos, destino, memória, perdão, justiça, morte e renascimento. Essas chaves não são objetos simbólicos, são contratos espirituais. Com elas, ele pode abrir portas que nunca foram abertas, ou fechar portais que ameaçam destruir tudo ao redor. Quando aparece em uma gira, a vibração muda. O médium geralmente sente um peso no peito e na nuca, como se estivesse acessando uma dimensão escondida da própria alma. É comum que os que o recebem entrem em estados de silêncio profundo, movimentos contidos e olhares fixos. Porque Sete Chaves não vem para dançar, vem para mexer em coisas sérias. Ele é um Exu de transição, de quebra de ciclo, de revelação. Atua quando uma pessoa está pronta para encerrar um processo espiritual antigo e iniciar um novo, mas para isso precisa encarar segredos enterrados ou verdades que foram evitadas por muito tempo. É por isso que nem todo mundo consegue segurá-lo. Sua energia exige maturidade espiritual, firmeza emocional e coragem para lidar com o que será mostrado. Não é à toa que é considerado raro. Ele só se apresenta quando o médium já passou por várias mortes internas e renasceu diferente em cada uma. Sete Chaves não diz o que o consulente quer ouvir. Diz o que precisa ser ouvido para que a transformação aconteça. E quando termina sua manifestação, nada volta ao normal. Nos comentários dos vídeos, é um dos Exus mais pedidos para ganhar uma história só dele. E talvez seja porque muitos já sentiram que ele está por perto, mesmo que ainda não tenham ouvido o som das suas chaves. Exu Maré, o Senhor das Águas Profundas. Exu no mar? Sim. Mas não é o mar de beleza turística, nem das ondas que tocam a areia. Exu Maré habita o que está por baixo, as correntes invisíveis que arrastam o que foi escondido, soterrado ou negado pela alma. Ele é o guardião das profundezas emocionais, dos sentimentos reprimidos, das mágoas esquecidas e dos traumas que ninguém mais teve coragem de olhar. Trabalha no silêncio, no submerso, no simbólico. Muitos dizem que sua atuação espiritual se dá nas marés internas do ser humano, onde memórias afundadas ainda puxam a alma para o fundo. E é justamente ali que ele atua, onde a dor está escondida, onde a água parada virou poço sombrio, onde a energia se tornou lama afetiva. É por isso que Exu Maré costuma ser associado a entidades femininas, como Iemanjá,
Nanã ou algumas pombagiras das águas. Sua energia não é explosiva, é lenta e profunda, como a força da maré que arrasta uma âncora presa há décadas. Ele não vem para bater no peito. Ele vem para lavar o que já não pode ser guardado. Sua incorporação é raríssima, não por dificuldade mediúnica, mas porque ele exige um altíssimo equilíbrio emocional, um silêncio interno profundo e uma entrega absoluta. Médiuns despreparados não suportam sua força, ou adoecem, ou travam, ou se perdem na corrente de emoções que ele traz à tona. Mas quem é filho de maré sabe. Sabe o que é sonhar com água revolta, com ondas que se erguem sem aviso, com afogamentos simbólicos seguidos de paz, como se algo tivesse sido tirado à força. E o coração, finalmente, ficasse leve. Esse processo é chamado por alguns de o despertar por maré. Uma iniciação espiritual onde a dor vem primeiro, mas a libertação vem depois. E quando ele aparece, pode até não falar nada, mas a água se move. E o que estava escondido, vem à tona. Exu quebra galho, o Exu que resolve sem alarde. O nome pode até arrancar um sorriso de quem ouve pela primeira vez, mas basta conhecê-lo para entender que Exu quebra-galho não está para brincadeira. Ele é da linha dos solucionadores discretos, dos que chegam de mansinho, mas resolvem o que muitos não conseguem. Não grita, não gira com barulho, não faz alarde. Mas quando ele age, até os Exus mais antigos param para observar. Quebra-galho é o Exu do improviso sagrado, aquele que trabalha quando tudo parece perdido, quando a gira emperra, quando a vida trava, quando ninguém mais sabe por onde seguir. Ele surge quando o relógio espiritual corre contra o consulente, e resolve com uma simplicidade que beira o genial. Faz o que precisa ser feito, do jeito que tem que ser feito, mesmo que ninguém entenda como. Raramente incorpora. Não por falta de força, mas porque não precisa aparecer para agir. Muitos médiuns dizem que sentem sua presença nos bastidores, uma brisa que resolve uma demanda, um pensamento súbito que mostra a saída, uma intuição inesperada que guia o caminho certo. É ele, trabalhando sem precisar de aplauso. Ele é o Exu do improviso com sabedoria. Não improvisa por falta de opção, improvisa porque vê soluções onde ninguém mais enxerga. É o malandro que entende de atalhos espirituais, que conhece a fundo a mecânica da energia e que acelera processos sem que ninguém perceba. Nos comentários dos vídeos, seu nome sempre causa curiosidade e, surpreendentemente, respeito. Porque todo mundo tem uma história em que algo deu certo de forma inesperada, quase milagrosa. E muitos reconhecem depois, foi quebra-galho que passou por aqui. É por isso que ele é considerado raro. Porque só aparece quando é realmente necessário. E, muitas vezes, ele já resolveu, antes mesmo de ser chamado. Exu Sete Cruzes, o guardião da travessia silenciosa. 7 cruzes. 7 túmulos. 7 caminhos entre mundos. Não é só um nome, é um aviso espiritual. Esse é um Exu que assusta até quem já tem estrada firme no espiritual. Não pelo que faz, mas pelo que representa. Exu Sete Cruzes é a entidade que se manifesta quando não há mais espaço para dúvidas, quando a travessia precisa ser feita, e quando o espírito precisa encarar o que evitou a vida inteira. Ele pertence à linha das almas, dos cemitérios, do silêncio entre o último suspiro e o esquecimento. É o guardião da fronteira final, onde o tempo não existe mais e as máscaras caem. Pouco se fala dele nos terreiros, não por medo, mas por reverência. É o tipo de entidade que, quando se manifesta, até os tambores parecem desacelerar. 7 cruzes não dá muitos sinais antes de chegar. Sua presença é percebida por uma mudança sutil e pesada ao mesmo tempo. O ambiente silencia, o ar esfria, e até os guias mais brincalhões se recolhem. Porque todos sabem, quando ele vem, não é festa, é fim de ciclo. Ele atua no limite entre a libertação espiritual e o encerramento kármico definitivo. É o executor de justiça espiritual quando uma alma insiste em não seguir seu destino, quando prende outros ao seu redor, ou se recusa a largar o que já deveria ter morrido. Carrega o peso de histórias nunca contadas, de promessas antigas quebradas, de pactos que foram feitos e depois esquecidos. 7 cruzes não condena.
mas fecha os olhos de quem já não quer mais ver. Ele cela. Ele encerra. Ele conduz. Com ele, não há volta. A travessia. É por isso que raramente aparece. E quando faz, a gira muda de tom, o riso desaparece, a consciência se expande, e todo mundo sente que algo muito sério está prestes a acontecer. Porque quando Exu Sete Cruzes cruza o caminho de alguém, ou é o fim de uma era, ou o começo de uma verdade que não tem mais como ser ignorada. Mesmo raros nos terreiros, esses Exus não desapareceram, apenas se recolheram onde poucos têm coragem de ir. Eles não se mostram com facilidade, porque seu trabalho não é de aparência, é de profundidade. Cada um deles atua em regiões esquecidas da alma, em espaços espirituais onde a dor foi abafada, o medo foi disfarçado e a verdade foi enterrada. Eles são necessários porque representam aquilo que muitas vezes evitamos encarar em nós mesmos. Exu do Lodo, que cura limpando onde ninguém quer tocar. Exu Maré, que arrasta segredos emocionais para a superfície. Caminaloa, que guarda pactos antigos de linhagens esquecidas. Exu Sete Cruzes, que sela o destino daqueles que resistem à própria evolução. Todos eles, sem exceção, atuam onde a ilusão não entra. E é por isso que seus trabalhos nos afetam profundamente, mesmo sem sabermos. São esses Exus que limpam caminhos antes de um novo ciclo começar, que desfazem demandas herdadas de gerações, que empurram o espírito quando ele se recusa a crescer, que protegem médiuns de quedas silenciosas. Eles não brilham, mas sustentam. Não se exibem, mas seguram o peso invisível do mundo espiritual. E quando sentimos aquele alívio que vem do nada, quando um problema antigo se resolve de forma inexplicável, quando um sonho revela algo que muda nossa vida, pode ser um deles. Trabalhando no silêncio. Trabalhando por nós. Mesmo sem sermos capazes de agradecê-los direito. Hoje em dia, esses 10 Exus são tão raros quanto necessários. Em muitos terreiros, eles não são mais chamados com frequência, e em outros, sequer são conhecidos pelos nomes que carregam. A modernização das práticas espirituais, a busca por rituais mais limpos aos olhos do público, e o medo inconsciente do que é profundo demais fez com que muitos desses Exus fossem recolhidos ao silêncio, voltando a atuar somente em momentos muito específicos, com médiuns preparados e missões espirituais bem definidas. Eles não se encaixam nas linhas populares ou nas giras apressadas, exigem estrutura energética, humildade e entrega. Muitos pais e mães de santo antigos ainda os reconhecem, mas evitam mencionar em público, por entenderem que sua vibração não é para qualquer um, e que chamar uma força como Exu Sete Cruzes ou Caminaloa sem preparo é como abrir um portal sem saber fechá-lo. Ao mesmo tempo, há um crescente despertar de médiuns que sonham com esses Exus, que os sentem nas encruzilhadas da alma, mesmo sem nunca tê-los ouvido em pontos cantados. Isso mostra que, apesar de raros nas incorporações, eles seguem atuando fortemente nos bastidores, quebrando demandas, encerrando ciclos, protegendo casas espirituais de colapsos invisíveis. Seu culto hoje é discreto, profundo e, muitas vezes, silencioso. Não há festas grandiosas, mas sim firmezas feitas com respeito. Não há louvores em massa, mas há oferendas deixadas com o coração. Esses Exus não sumiram, eles apenas se afastaram da superfície. Estão onde sempre estiveram, nas camadas mais sérias da espiritualidade, onde se trabalha com verdade, onde não há espaço para vaidade, e onde quem chama precisa estar pronto para ouvir. Nos terreiros que ainda os cultuam, a presença deles é tida como um sinal de que algo importante está sendo feito, porque não vem por acaso. São guardiões de portas raramente vistas, de missões maiores do que o ego humano, e de mistérios que só se revelam quando o espírito está realmente pronto para mudar.